Bom, com certeza você conhece mais destros do que canhotos. Ou talvez nunca prestou atenção. Na verdade, é porque estima-se que 10% da humanidade tenha mais habilidade com a mão esquerda do que com a direita. E para explicar para a gente por que dessa diferença de escolha, na verdade não é nem uma escolha, né? Eu recebo o neurologista Marcos Camarinha. Vamos saber se é uma escolha, se não é, se a pessoa nasce assim, se a pessoa vai desenvolvendo ao longo do tempo, não é isso, doutor Marcos? É isso. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite de estar aqui no programa. Que bom. Então, realmente existem muitos mitos, muito desconhecimento ainda sobre a questão da lateralidade, né? Se a pessoa é canhota, se é destra ou ambidestra, que é o caso do Timóteo que está aqui com a gente. Como explica isso neurologicamente falando? Isso é uma coisa que já intriga o homem já há muito tempo, né? Nós temos os relatos dos primeiros estudos para tentar definir essa lateralidade desde 1860, quando Paul Broca tentou definir se a sua habilidade de mexer mais com a mão direita ou com a esquerda, isso determinaria a área onde estaria localizado a região onde você fala. E vários estudos vieram progressivamente tentando elucidar isso, e o que a gente pode passar é que que cada vez mais a gente sabe, menos a gente sabe, porque muitas dúvidas vão surgindo, muitas variações vão acontecendo. O que a gente sabe é que, né, a sua predominância, né, assim, qual mão vai ser escolhida é determinada geneticamente, mas que pela plasticidade neuronal, né, que as células do sistema nervoso apresentam, você pode criar habilidades com a outra mão, né? E isso até antigamente era muito comum, né, que os canhotos às vezes, né, eram obrigados a tentar mexer com a mão direita porque não era, né, aceito, né, pela família que ter um canhoto, então eles eram obrigados. Então, pela própria plasticidade, né, o sistema nervoso é capaz de se adaptar com isso, com inúmeras habilidades, né, como a gente aprende, por exemplo, a dirigir, né, você não nasce sabendo dirigir, você não nasce sabendo, né, escrever, você adquire essas habilidades. Então, pela essa plasticidade, você pode ter essa variabilidade e conseguir, às vezes, escrever com a outra mão. Isso é interessante. Um dia eu estava comentando, porque eu consigo também fazer algumas coisas com a esquerda, depois eu fazer um teste ali com o Timóteo. Você escreve ao mesmo tempo, né, com as duas. Ao mesmo tempo eu nunca testei, não, acho que eu não dou conta, não. Mas eu consigo escrever bem com a esquerda. Claro que eu não treinei a minha vida inteira, eu fui destra. Mas um dia eu conversando com meu pai, né, a gente fala antigamente, né, pai? Com a licença e perdão da palavra, antigamente existia, e muito mais assim no interior, né? As pessoas tinham essa coisa que o canhoto era errado, ele não era, como você acabou de dizer, né? Tinha que ser destro. E um dia eu conversando com ele, falei assim, eu acho que se eu tivesse sido treinada, bem orientada, talvez eu acho que eu seria canhota. Eu sou canhota, não sei nem dizer, né? Aí ele... Mas eu acho que talvez vocês não me direcionaram, viram que eu estava fazendo alguma coisa com a esquerda, aí meu pai ainda falou assim, claro, você acha que eu ia deixar você ser canhota? Eu falei, tá vendo? Ele confessou. Confessou. Então eu vou jogar boliche, eu jogo com a mão esquerda também. Claro que a minha predominância é a direita, né? A gente caracteriza mais a dominância não só pela escrita, né? A escrita é um dos domínios que ajudam a gente a caracterizar a sua dominância, né? O lado em que você é dominante é aquele que você consegue exercer o maior número de atividades com maior destreza, maior habilidade, com maior rapidez. Então, não necessariamente a mão com que você escreve determina a sua dominância. Com certeza. Bom, e isso pode acontecer mesmo, né? Como já aconteceu antes, acho que hoje em dia mais raramente deve acontecer, as pessoas têm muito mais informação, né, hoje em dia, mas o que pode prejudicar, por exemplo, a pessoa, os pais ficaram ali e corrigiam se a criança começa a escrever com a esquerda, começa a fazer muitas coisas com a esquerda e eles começam a meio que obrigar e direcioná-las para a direita, pode prejudicar alguma coisa ou não? Simplesmente ela vai se adaptar Seria mais a questão do estresse mais psicológico, daquela pressão de você induzir uma criança que tem pouco conhecimento, imaturidade, de forçá-la a fazer uma atividade que não é habitual, que não é... Então, às vezes, pode gerar algumas frustrações, né, dificuldades iniciais e isso afetar mais o psicológico. Mas é importante, assim, de fato, é uma atividade até interessante a gente
fazer esse outro tipo de habilidade, porque isso vão criando conexões cerebrais, vão criando habilidades cerebrais que fazem com que seu cérebro tenha maior diversidade, maior facilidade para resolver alguns tipos de problema, sair de alguns tipos de atividade. Então, isso é muito importante. Então, ajudaria muito na plasticidade cerebral. Ótimo, joia demais. Bom, e tem gente também, que é um outro mito, que acha que o canhoto, ele não tem tanta habilidade quanto o destro. Ser canhoto não é tão habilidoso, o canhoto não é tão habilidoso quanto o destro, né? E tem gente que nem observa também que o outro é canhoto. Não sei se você já viu isso, se o Timóteo já viveu essa situação, ou a Natália também, que está na cozinha ali. Gente que nunca observou que você era canhota. Desculpa, nem sabia, né? Então, tem gente que diz que ele não é habilidoso, mas eu aproveitei, então, a minha ida ao meu dentista, o Dr. Benhu, que é canhoto, né? E eu pedi para ele falar um pouquinho sobre como é exercer uma profissão que precisa de tanto capricho, tanta delicadeza, de coordenação motora fina, de tanta precisão. Vamos ver. Eu estou aqui com o meu querido dentista Benhu, dentista da minha família há muito tempo, do meu esposo e minhas cunhadas. E eu quis gravar com ele porque ele é canhoto ambidestro, não é isso, Benhu? Isso. E aí, você teve alguma dificuldade alguma vez na vida de preconceito, de falta de equipamento? Não há nenhum constrangimento trabalhar tanto da forma ambidestra ou canhoto, tá? Tanto que a sua família percebeu agora recentemente sobre esse fato, né? Muita gente nem percebe que ele senta do lado esquerdo da gente, né, para poder utilizar o braço. Na década de 80 e 90 não havia, os consultórios não eram adaptados de uma forma bem mais ergonômica do que atualizada, né? Então hoje ninguém percebe, nós temos vários colegas também que trabalham da forma contrária que se dizem, né? E existe um preconceito quando se descobre a situação, mas eu nunca passei nenhum constrangimento. Tem gente que tem preconceito, acha que o canhoto não é tão habilidoso quanto o destro. Quer dizer, é total engano, porque não tem absolutamente nada a ver. É um desenvolvimento mesmo dessa lateralidade que, quando é descoberta cedo, ela segue naturalmente. Na verdade, eu sou filho de uma educadora, né? E ela nunca coibiu, não mudou o lado da escrita, nenhum deixou bem à vontade. Em alguns momentos, algumas atividades eu faço com a mão esquerda, com a mão direita. Ah, que legal. Eu estava conversando aqui com o Dr. Marcos. Você é canhoto, então? Também, Produção sabia que o Dr. Marcos é canhoto? Sofria para fazer as provas, né? Até conversei com a Natália antes Mesmo? com as cadeirinhas de fazer prova, né? Só tem do lado a maioria direito, né? Aí a gente adaptava, pedia, eu pelo menos pedia uma mesa, né? Para não ficar torto, né? Para ficar na frente. Mas raramente uma cadeira para canhoto, é muito difícil. Isso mudou? Você sabe se tem esses dados hoje, se as escolas estão mais adaptadas? Ou sim, geralmente são aquelas mesas agora assim, aquela de um lado só. Quando era na infância, né, o mesão, né? Mas na faculdade, né, provas de vestibular, são todas só para destro. E uma curiosidade também, doutor Marcos, a gente tem o nosso lado de dirigir direito, né? Quer dizer, a gente está na esquerda e dirige com a direita. É difícil para vocês quando começam a aprender a dirigir ou não? Não, porque vai ser uma habilidade, né? Então, assim, toda habilidade que você vai aprendendo, você se adapta àquela, né? Igual como você vai utilizar, eu, por exemplo, assim, na cozinha, né? Daqui a pouco vai explicar isso melhor aí. Abridor, né? O abridor é muito difícil, né? Você pegar, mas você vai, ou você inverte, né? Ou você vai aprendendo. Eu acabei aprendendo com a direita mesmo, né? A mãe abre a lata para mim, então acaba aprendendo uma habilidade. Às vezes, né, a gente começa, mas com treinamento, então, assim, às vezes vamos tentar escrever com a outra mão. Eu consigo escrever, não sei igual ao Timóteo, mas consigo escrever com a direita, mas uma letra fica ruim, mas se um dia quebrar o braço, consigo normalmente atender e prescrever com a direita, mas mais devagar. Você não quebra nenhum. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.